Boas malta, Mário Costa para mais um vídeo e hoje vamos falar de erros na descolagem. Vamos falar um bocadinho dos erros comuns que os pilotos de paramotor cometem nas descolagens e para isso eu dividi os erros em três categorias. Primeiro, a escolha do local para a descolagem, a segunda categoria é a preparação do equipamento para a descolagem e a terceira categoria é a descolagem propriamente dita. Mas antes de começarmos a falar sobre estes erros, se ainda não és subscrito, dá aquela subscrição para ver se o canal cresce um bocadito, dá um comentário do que é que queres ouvir nos próximos vídeos e relembro que estes vídeos não são para criticar os pilotos que estão nos vídeos. Eles, eu, todos os pilotos estamos sujeitos a cometer erros, por isso este vídeo não tem o intuito de denegrir a imagem desses pilotos, por isso eles nem serão identificados nesse vídeo, mas sim aprendemos com os erros deles e tentarmos crescer todos como comunidade e diminuindo a probabilidade de termos acidentes, principalmente graves, que possam pôr em risco a nossa vida. Ok? Por isso, bota para o vídeo. Avaliação do local. O que é que pode ser feito de errado na avaliação do local? Por exemplo, o tamanho do terreno. Muitas das vezes os pilotos escolhem locais para descolar muito curtos, que não têm a capacidade para perdoar nenhum erro, ou muitas das vezes nem têm comprimento suficiente para uma descolagem mesmo que corra 100% bem. Outro erro é descolar em terrenos que têm obstáculos que possam gerar, por exemplo, sotamentos, ou os próprios obstáculos podem ser uma barreira em que o piloto, se não conseguir ganhar a altura, podem bater nesses obstáculos. Outra falha comum é os pilotos descolarem em terrenos que até inicialmente não tinham obstáculos, mas não olharem antes de fazer a descolagem e depois descolarem para cima de outros pilotos ou terem animais nas redondezas que possam vir na direção do piloto durante a descolagem. E por fim, ainda dentro da escolha do terreno, é o piloto não avaliar as condições do terreno, por exemplo, buracos, umidade, gelo, terreno que não é rígido, é por exemplo areia que possa fazer o piloto tropeçar, ou ter ervas altas que pode fazer com que alguma coisa vá à hélice e parta a hélice, ou o piloto tropece nesses arbustos. O não verificar corretamente o sítio onde se vai descolar e não ter o melhor campo para o poder fazer, garantindo assim que não estão a ir para uma situação perigosa. Na segunda categoria temos a preparação do equipamento. Começamos por um erro típico, o piloto não fazer uma inspeção antes de descolar. Eu já estive nesse campo. A vontade de querer voar, a vontade de querermos ir para o ar, muitas das vezes faz com que nos desleixemos um bocado na preparação do equipamento. Tiramos o motor do carro ou da carrinha, do que for, pousamos no terreno, atestamos, estendemos a asa, conectamos e vamos para o ar. Mas muitas das vezes, ou no transporte, ou no último voo, os motores podem ter tido algum dano, ou algum parafuso soltar, que é normal com a vibração, e o piloto descola e vai para o ar sem que tenha feito um cheque correto em todo o motor. Já me aconteceu a mim saltar o parafuso do escape, já vi vídeos onde o depósito se soltou, encostou ao cano de escape e o próprio paramotor pegou fogo. Por isso, uma correta verificação do equipamento pode fazer com que minimize os riscos de haver algum tipo de incidente derivado a uma falha de material. Outro erro típico na preparação do equipamento isto acontece principalmente quando voamos equipamentos que não são nossos ou quando é a primeira vez que vamos voar no equipamento, é ter o arnês, a cadeira, desajustada ao piloto. Isso pode levar a dificuldades durante a descolagem e pode fazer com que o piloto, por exemplo, não se consiga sentar ou então que esteja muito restrito no movimento e não consiga correr. Ainda na verificação do equipamento, é tão importante verificar o motor como é importante verificar a asa. Após colocarmos o motor às costas e conectarmos a asa ao motor, aos braços neste caso, se for braços, se for ponto alto é o arnês,
é importante verificar se as bandas não estão torcidas ou então se os manobradores não estão torcidos dentro das bandas, ter linhas cruzadas antes de descolar. Nem sempre descolamos em condições de vento ideais, muitas das vezes é vento zero, muitas das vezes é vento cruzado, mas sempre que é possível termos uma bandeirola de vento e termos como identificar a direção do vento, devemos descolar na direção do vento. Já vi muitas vezes a descolarem lateralmente ao vento ou numa condição de vento que não é adequada. Às vezes vento muito forte e as pessoas querem ir na mesma para o ar e têm acidentes. Outro erro que também é comum quando o piloto voa com o acelerador de pé é esquecer-se de conectar o cordão que está na selete com o ponto de ligação à asa e ir com os cordões soltos. O que isto pode fazer é quando o piloto descolar, aquelas linhas vão para trás para a hélice e prendem na hélice e podem partir a hélice e puxar o fio do arnês. Num dos vídeos passados eu falei sobre asas e falei sobre os trims, que dão mais aceleração ou menos aceleração. Os trims devem ser ajustados para a condição de vento que estamos a descolar. Já vi muitas vezes pessoal com muito vento a querer descolar com a asa toda trimada e quando levanta é arrastado para trás, como vi muitas vezes também pessoal a descolar com vento zero e esqueceu-se de puxar o trim para uma posição mais lenta ou numa posição que permita a asa subir rapidamente, mas que não seja necessário muita corrida para sair do chão e depois quando dá motor corre e não tem pernas para acompanhar e cai no chão. Entrando na última categoria, que é a descolagem propriamente dita. Um dos erros típicos é a má escolha da técnica a descolar. Existem duas técnicas para descolar, cruzado ou alpino, e estas técnicas, apesar de poderem ser feitas em várias condições de vento, elas são adequadas para determinadas condições de vento. O cruzado é quando existe muito vento, ou existe vento suficiente para poder descolar cruzado. Quando não temos vento, aí sim descola-se de alpino, porque não havendo vento, se tentarem puxar cruzado, quando vão tentar dar a volta, como não tem vento para sustentar a asa, provavelmente a asa vai-vos perder pressão e vai-vos cair. Por isso, a escolha errada da técnica para descolar, para mim, é um erro de técnica de descolagem. Outro erro que eu noto muito, principalmente aquela malta que não treina muito no chão e faz o chamado ground handling, é o não controlar a asa antes de acelerar. Nós só devemos dar motor quando a asa está perfeitamente controlada em cima da nossa cabeça. Dar motor quando a asa ainda está torcida ou inclinada para um lado, estamos a potenciar o acidente. Estamos a permitir que a asa ganhe velocidade para um dos lados e depois vamos tentar corrigir e provavelmente a asa vai ganhar mais velocidade no sentido contrário e vai nos fazer cair no chão. Outro erro típico é o não controlar o acelerador. Noto muitas vezes que os pilotos que ou aceleram a fundo e a asa começa a ficar para trás e eles ainda por cima puxam travão, fazendo quando a asa vai para trás e acabando por fazer uma parachutagem, a asa entra em perda e cai para trás. Mas também há pilotos que não controlam a aceleração e aceleram, abrandam, fazendo com que a asa comece a balançar e a cabecear à frente deles, podendo levar a um frontal ou podendo levar com que a asa fique para trás e faça também uma parachutagem. Outro erro é correr inclinado para baixo, ao contrário do que se faz no parapente, que usa-se o corpo para ganhar pressão na asa e ganhar velocidade. No paramotor, se nos inclinamos para baixo, a hélice faz força na direção do chão e não ajuda no movimento da asa. A asa está a querer subir e nós estamos a puxar para o chão. Por isso, quando descolamos de paramotor, mal começamos a correr, devemos inclinar-nos para trás e dar motor, e faz com que o próprio motor nos ajude a empurrar para a frente e a subir. Quando a asa começar a subir, o motor empurra e segue. Se nós apontarmos para baixo, essa força é dirigida para baixo e a asa pode não conseguir compensar esta força extra para baixo e não entra em voo e o piloto corre e não sai do sítio. Outro erro típico na descolagem
principalmente aquela malta que está a iniciar no voo, é quando sente as bandas a puxar a selete, muitas das vezes temos a sensação que já estamos em voo. Então o piloto instintivamente senta-se na cadeira. O sentar muito cedo pode fazer com que a asa possa perder sustentabilidade, deixa e bata-se com as pernas ou com a estrutura no chão. O piloto deve descolar, ter meia dúzia de metros do chão e só depois se deve sentar. Nunca deve saltar para a cadeira, porque isso vai induzir uma força rápida na asa e pode fazer com que a asa mergulhe à frente do piloto. Outro erro típico, mas este erro depende muito do material com que se voa. Existe cadeiras que, por exemplo a minha, eu mal levanto as pernas, a cadeira fica logo debaixo do meu cu e eu sento-me logo, não preciso largar os manobradores para me sentar, mas existem cadeiras que não fazem isso, que obrigam o piloto a largar os manobradores e a vir com as mãos debaixo do assento para puxar a cadeira para a frente para se sentar. O que é que pode acontecer? Se o piloto se esquece de largar os manobradores, vem com a mão cá em baixo, uma ou duas mãos, se for duas vai pôr a asa em perda, se for uma vai pôr a asa a virar para um dos lados e, dependendo da asa, se estivermos a falar de uma asa de escola do tipo A, provavelmente não vai levar a uma situação muito grave, mas se estivermos a falar de uma asa B ou uma asa C, se vocês tiverem com as mãos aqui e baixarem, o que vocês vão fazer, vão pôr a asa totalmente em perda e a asa vai fechar, não há sombra de dúvidas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se puder, partilhem com a malta que voa e com a malta que não voa. Isto é sempre bom estarmos informados. Pode ser que traga mais gente para a modalidade. E vemos no próximo vídeo.